A Emenda Constitucional 103 foi publicada no dia 13 de novembro de 2019 e a partir daquele momento a reforma da Previdência se tornou realidade. Entre os aspectos principais e que hoje vamos tratar do que afeta mais gravemente os servidores públicos ou o regime próprio de Previdência Social, temos a quebra das regras de transição que já tinham sido concedidas nas emendas anteriores. Quando da emenda 41 e da emenda 47, várias regras foram dirigidas para a proteção daqueles servidores que entraram até 31 de dezembro de 2003. Só que essas regras não foram cumpridas na Emenda Constitucional 103. Diferentemente do que as emendas anteriores fizeram e as reformas, ela colocou sem nenhuma proteção os servidores que entraram antes da sua publicação, e especialmente aqueles que entraram antes da publicação da Emenda 41, sobre supostas regras de transição que são muito graves e, em verdade, tornam muito difícil o momento da aposentadoria com algumas pegadinhas. Observem que 2 artigos da Emenda Constitucional 103 tratam da suposta transição para os servidores que entraram até a Emenda 41 para resguardar 2 garantias que são fundamentais, que é a paridade e a integralidade. Essas regras são as do artigo 4º e do artigo 20. A do artigo 4º parece beneficiar os servidores, mas quando vai tratar do que mantém paridade e integralidade, diz que eles precisam chegar a 2 idades mínimas, que já são as idades mínimas apresentadas como regra geral, que é de 65 anos para homem e 62 anos para mulher. Então vejam, há uma transição, mas essa transição exige que você chegue à idade mínima já estabelecida na regra nova, ou seja, é uma transição que não beneficia o servidor que entrou até 31 de dezembro de 2003, a menos que tenha começado a trabalhar muito tarde. A outra transição, que é a do artigo 20 da Emenda Constitucional 103, ela estabelece que o servidor deve contribuir com 100% do que falta para chegar a 35 anos de contribuição o homem ou 35 anos de contribuição a mulher, servidor público estatutário. Essa regra de transição exige 2 idades mínimas, a de 60 anos para homem e 57 anos para mulher, que já eram as idades da regra geral anterior, mas no caso da mulher acrescidas de 2 anos, ou seja, a mulher de 55 passa para 57. O servidor público que antes da emenda 103 tinha começado a trabalhar muito cedo foi o mais prejudicado. Os trabalhadores em geral, na verdade, que começaram a trabalhar muito cedo, seja no regime geral, no regime próprio, INSS ou servidor público, foram extremamente prejudicados pela Emenda Constitucional 103, porque para esses não houve uma transição especial como se tinha anteriormente. Então o servidor, antes de 60 anos homem e 57 anos mulher, não tem a possibilidade de aposentadoria com integralidade e paridade, mesmo que tenha ingressado antes da Emenda Constitucional 41, lá de 31 de dezembro de 2003. O importante a notar nisso é que essa transição que esses servidores que ingressaram antes tinham não era apenas uma expectativa. Diferentemente do que aconteceu em outras reformas, essas transições já estavam sendo cumpridas, ou seja, era um direito à transição em exercício. Para se ter uma ideia, há servidores, e vários questionamentos nós recebemos, várias perguntas envolvendo essa matéria, a maioria delas demonstra que os servidores que ingressaram antes de 98 terão que trabalhar, ainda que faltassem dias ou meses para fechar a aposentadoria na regra anterior, terão que trabalhar 4, 5, 6, 7 anos a mais, ou seja, dias e meses se transformam em vários anos. Então, até aqui, qual é o prejuízo mais grave aos grupos atingidos de servidores pela Emenda Constitucional 103? E sem falar na questão do aumento da contribuição previdenciária, na possibilidade de ampliar a contribuição de aposentados e pensionistas, mas nós temos aqui um grupo que foi especialmente atingido, todos aqueles que tinham regra de transição antes da Emenda 41 de 2003, e mais severamente atingidos, aqueles que entraram antes de 16 de dezembro de 98.
Para esses, dias se transformam em anos.